E aí, vamos ser mais produtivos? Nesse vídeo falaremos sobre funções e fórmulas essenciais no Excel, principalmente para você que está começando, ou se ainda não está muito seguro com funções no Excel. Traremos várias dicas para te ajudar. Vamos lá? Para inserirmos uma adição no Excel, nós usamos primeiramente o igual, digitamos o valor que desejamos, colocamos o símbolo de mais e o segundo número que desejamos e confirmamos com Enter. Se eu digitar o atalho F2, ele entra no modo de edição, eu posso continuar digitando igual dentro dessa célula, igual fizemos com a soma, ou já ir direto aqui na barra de fórmulas. Por exemplo, 4 menos 2, eu confirmo com Enter, temos o resultado. Para fazer a divisão, podemos digitar igual o valor desejado, 8 dividido por 2. Ou podemos fazer multiplicação, igual 5 vezes o símbolo de vezes no Excel é o asterisco, 3. Aqui nós usamos argumentos fixos, números que não vão sofrer variação. Eu poderia usar, em vez de ser esses valores fixos, referências. As referências são o conjunto de letras com números. Nesse caso, a referência dessa célula seria C2. Como funciona? Igual, com o mouse nós vemos nessa célula e clicamos sobre ela. A célula ela fica com essa seleção aqui. Posso usar as setas direcionais para escolher uma outra célula. No caso, eu quero essa mesma. Aí eu venho com o símbolo de soma, mais, e o segundo argumento. Clico nele e confirmo com Enter. Da mesma forma, podemos fazer a subtração, igual a célula que eu quero, menos a segunda célula que eu desejo. Como o segundo argumento é maior que o primeiro, nós temos valor negativo. Podemos fazer a divisão, esse por esse. Agora nós temos um valor decimal e podemos fazer nossa multiplicação. Esse vezes esse. Uma vez a fórmula já está digitada, nós podemos, com o atalho F2, entrar na edição dela. Eu poderia alterar o valor dessa célula por uma outra qualquer. Por exemplo, a C4. Se eu mudasse para C5, ele ia alternando. Como eu não quero essa edição, eu posso cancelar com ESC. Uma das vantagens de usar referências, quando eu altero um dos valores, dinamicamente todos os valores são recalculados. As fórmulas com valores fixos são elas mesmas. Quanto à priorização, o Excel ele segue algumas regras. Ele vai partir de exponenciação, radiação, vai ir para divisão, multiplicação e depois vai fazer a soma. Nesse caso, qual seria o valor que resultaria essa equação? 2 mais 4 dividido por 2 e Enter. O resultado foi 4. Mas por que 4? Ele não deveria fazer 2 mais 4, 6 e dividir por 2 para dar o resultado 3? O Excel primeiro executou essa equação aqui pela regra de priorização e depois somou com outro argumento. Se eu quisesse primeiro a soma antes da divisão, poderia usar os agrupamentos com os parênteses. Igual, abre parênteses, 2 mais 4, fecha o parênteses, divide por 2. Agora nós temos o resultado da soma dividido por 2. No Excel, para fazer exponenciação, nós usamos esse símbolo, o acento circunflexo. Igual 2 elevado a 3, que daria 8, que seria equivalente a 2 vezes 2 vezes 2. Para fazer a raiz quadrada no Excel, nós temos uma função específica chamada raiz. Mas, se eu quiser fazer ela em uma equação, como seria? Igual 9, eu vou elevar ele, vamos abrir parênteses, a 1 sobre 2. Fechar dessa forma e dividir. Para mim fazer a raiz cúbica de um número, 8 elevado a 1 sobre 3. E assim por diante. Se quiser essa raiz quádrupla, quíntupla e assim por diante. Esse argumento aqui é o índice da minha raiz. No Excel temos funções que facilitam essas tarefas do dia a dia. Dentre elas, nós temos a função chamada soma.
coloco igual, digito o nome da função, já aparece aqui no primeiro elemento da lista a função. Eu posso dar 2 cliques aqui ou selecionar do Tab. Ele já seleciona a função. Aí ele pede item a item, que eu posso fazer individualmente, separado pelo ponto e vírgula, ou eu posso selecionar o intervalo inteiro, que é bem mais prático. Clico Enter, tem um resultado, a soma desse intervalo. Para inserir soma, eu posso usar de outras maneiras. Tem esse símbolo aqui, que eu simplesmente clico nele e clico Enter, ou eu posso usar esse atalho que ele mesmo sugere ali, Alt igual. Ele já coloca a soma e já seleciona o intervalo. Clico Enter. Se eu tivesse argumentos nas laterais aqui, com o Alt igual, ele já seleciona o intervalo na horizontal. E uma outra forma também, eu posso usar aqui na barra de botões fórmulas, eu tenho Alt Soma aqui, e eu posso selecionar aqui. Então são várias maneiras. A média, eu posso simplesmente voltar aqui e inserir a média. Aqui o que acontece? Ele está selecionando o intervalo. Nós podemos ajustar isso digitando aqui mesmo uma célula para trás, ou clicando e arrastando o intervalo onde queremos. Quisermos ampliar ou reduzir. Nós podemos também contar o número de ocorrências de um determinado intervalo. Nesse caso, eu quero saber a quantidade de itens que eu tenho aqui. Aí eu posso usar uma função chamada conte números. Nós temos aqui contar números. Se eu selecionar aqui, ele já aparece. É a função conte num. Ele fez todo o intervalo, não era isso que eu desejava. Às vezes ele não aparece aqui, que você pode fazer ou digitar o intervalo aqui, ou clica para o lado aqui e ajusta para cá e move de volta. Aqui nós temos o contagem números. Se tiver algum elemento que não seja numérico, por exemplo, em branco, ou uma letra, ele vai ignorar. Não é um valor numérico, então ele ignora. Ao selecionar um determinado intervalo, o Excel já nos dá alguns dados relativo a esse intervalo, como a média, a contagem e a soma, como fizemos aqui. Para mim contar esses valores, independente se é numérico ou não, existe uma função chamada conte valores. Aqui eu não tenho essa função contagem de valores. Como nós podemos encontrar? Nós podemos acessar esse menu ou aqui em fórmulas, inserir funções. Ele já abre uma caixa de diálogo que a gente pode pesquisar. Vamos colocar aqui valores e mandar ir. Ele já apareceu aqui no alto uma função conte valores, calcula o número de células em intervalo que não são vazias. Então, nós damos OK aqui, e aqui ele já entra nos argumentos. Eu posso colocar individualmente valor por valor, ou eu posso simplesmente vir aqui e já selecionar o intervalo, confirmo aqui e dou OK. Aqui, independente se é no texto ou um número, ele vai continuar contando. Se ele estiver vazio, obviamente não vai contar. Nós temos a função máximo, podemos vir aqui para inicial, máximo, mesmo jeito, nós podemos ajustar clicando e arrastando o intervalo onde queremos. E mínimo, temos o resultado. Essa foi uma breve introdução às fórmulas e funções do Excel. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, porque ainda temos muito o que compartilhar e evoluirmos.